por meio da osteopatia. Que tipo de doença que pode ser evitada pela osteopatia? Olha, a gente tem feito trabalhos muito interessantes, por exemplo, na área de hérnias discais. Tá? A gente faz um trabalho em conjunto. Existem bastante casos de hérnias que não há necessidade da cirurgia imediata. Nós podemos reverter o processo de herniativo do disco. Tá? Quando ele sai e pinça o nervo, a gente pode harmonizar a postura e o movimento da coluna, fazendo com que haja uma desinflamação do disco intervertebral, onde estava pinçando aquela raiz nervosa, por exemplo. Então existem muitos casos que os pacientes estavam até com indicação cirúrgica, inclusive foi o paciente que eu atendi antes de vocês chegarem. 1 mês de tratamento, nós conseguimos reverter o quadro. Não dá para reverter o quadro total da enfermidade. Eu costumo dizer o seguinte, não é que nós conseguimos trazer a hérnia novamente para o seu devido local. Quando há o extravasamento, há um rompimento de fibras e isso não há como regenerar novamente. Mas nós conseguimos reverter o processo de inflamação e as causas que levaram o disco a isso. Então isso leva a uma harmonização da coluna e nós podemos reverter o quadro. Então a gente pode falar que osteopatia busca a harmonia total. E a grande mágica da osteopatia é a autocura. O osteopata busca quais são os empecilhos daquele ser humano que estão impedindo ele de estar em Tem uma melhora. harmonia. De estar em harmonia. Bom, dá para mostrar para a gente como é que como atua a osteopatia? Vamos lá? Com certeza. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês o caso da nossa amiga Sandra. Tá? A Sandra, ela veio buscar o nosso trabalho em virtude de dores na região cervical que estavam relacionadas a uma disfunção chamada retificação da coluna, que a gente pode até mostrar ali. Ó. Mostra para a gente. Explica para a gente, doutor, vamos lá. Então, no caso da Sandra, ela tinha a alteração postural chamada retificação da coluna cervical. O que é isso? Olha, numa curvatura normal da coluna cervical, se eu encosto nessa região, que é chamada região anterior do corpo da vértebra, o que acontece? Não era para eu bater nas vértebras superiores. Isso demonstra, e no caso dela batia, isso demonstra como havia uma retificação da coluna cervical. Isso gera um estresse muito grande a nível dos discos intervertebrais. Então, o que nós fizemos no caso da Sandra? As técnicas osteopáticas que harmonizam a musculatura anterior, que fica promovendo essa curvatura errada da coluna, em harmonia com a musculatura posterior que vai reverter esse processo. Esse é o resultado. Agora nós encostamos nas vértebras e a gente não encosta mais nas vértebras adjacentes, ou seja, houve uma reharmonização da coluna cervical. Sandra, fala pra gente, você está há meses fazendo nessa terapia, que é a osteopatia. Qual foi o resultado para você? Qual é a sua opinião sobre a osteopatia? Excelente, resultados excelentes. Eu fui muito bem recebida aqui. O tratamento realmente é integral, holístico. E como fisioterapeuta também, eu gostei tanto que vou fazer o curso aqui no Instituto. Vamos falar do curso também daqui a pouco. Não esquece, não vamos falar daqui a pouco. Gostou da terapia? Deu resultados? Muito bons os resultados. Não tem, assim... Vale a pena, né? Quem procura uma satisfação, principalmente em casos de dor, é excelente. Então, no caso da Sandra, é muito interessante fazer uma reharmonia da musculatura, né? Principalmente a musculatura anterior. Então, a gente pode utilizar técnicas de harmonização e liberação miofascial da musculatura. Tá? Técnicas que dão mais liberdade para os tecidos. Inclui uma massagem, né? Pode-se falar que tem massagem no meio, né? Isso, é uma terapia manual que foca a liberdade dos tecidos, tá? A liberdade da musculatura. Tá? Aí nós podemos realizar técnicas de mobilização da articulação, além da harmonização muscular,
para harmonizar a cervical, é muito interessante também harmonizar a coluna torácica. É uma técnica que libera muito as articulações rígidas da torácica após uma avaliação minuciosa, tá? Puxa bem o ar e solta bem o ar. Agora eu vou realizar uma técnica de harmonização da cicatriz pós-cirúrgica esterectomia. As mulheres que realizam esse tipo de cirurgia podem desencadear muitos problemas de coluna. É a retirada do útero, né? Esterectomia. O interessante é que eu também não conhecia nada sobre isso, e vendo você aplicar, às vezes a gente fica até impressionado, porque realmente a gente vê que causa alguma coisa legal, né? Isso, a técnica ela dá mais liberdade para o tecido muscular, articular, dá mais mobilidade e também podemos agir sobre as vísceras. No caso aqui, eu vou agir sobre todas as tensões a nível do peritônio mais baixo, tá? Ao nível que a Sandra retirou o útero em julho do ano passado. Isso teve repercussões muito importantes a nível da coluna vertebral dela. Então essa é uma técnica que a gente vai aos poucos aprofundando o contato e nós vamos sentindo as aderências do tecido e a técnica visa a reharmonização, a retirada dessas tensões. E isso favorece muito o fluxo sanguíneo, dá muito bem-estar para o paciente, é muito relaxante e harmoniza ainda mais a postura. E é muito agradável. A maioria dos pacientes dormem nessa hora. E quanto tempo demora cada sessão? Tem um tempo aproximado? A primeira sessão ela varia entre 1h30 a 2 horas. É feita uma anamnese muito aprofundada. A pessoa entra aqui de um jeito e sai de outro. Exatamente. E depois da avaliação, a gente vê se há necessidade de encaminhar para algum colega ortopedista, algum colega neurologista, gastro, ginecologista, etc. Ou seja, paralelamente com a medicina. Com certeza, tá? Nós procuramos ter bastante ética no trabalho, tá? E aí, feito o diagnóstico em conjunto, nós iniciamos o tratamento. Muitas vezes já na primeira sessão, ou então aguardamos o retorno do paciente e aí iniciamos o tratamento. Antes de passar telefone e endereço, fala pra gente sobre Instituto CME. Quais as terapias que vocês têm aqui para oferecer? Cursos também, fala do curso. Bom, nós somos profissionais da área de fisioterapia, psicologia, naturopatia e terapia floral. Tá? Então nós procuramos trabalhar em conjunto, sempre oferecendo o melhor para o paciente. Então muitas vezes a gente faz um encaminhamento entre nós. Temos um grupo de psicólogos também. Na sala ao lado aqui tem acupuntura, né? E acupuntura também. Tá? No caso, a fisioterapeuta Sabrina Morelli Camilo, ela também desenvolve trabalhos na área de acupuntura aqui. Fala desse curso pra gente. Quem quer fazer parte do curso? Isso, fisioterapeutas que se interessem pela terapia manual osteopática, nós desenvolvemos cursos nessa área. Aí quem quiser mais informação é só entrar em contato com a gente. O telefone aqui do consultório, tá? Para quem tiver interesse, quiser conhecer a osteopatia, a primeira sessão, a avaliação, nós oferecemos gratuitamente. Então, peraí, vamos ver se eu entendi. Quem estiver vendo o programa Virou Notícia na TV, quer vir conhecer, repete a promoção que você dá? Eu tenho um problema e quero saber se a osteopatia me ajuda. Você marca uma avaliação, isso nós não cobramos nada. Venha conhecer a osteopatia. Pessoal, não perde tempo. É um convite especial. Se eu fosse você, não perdia de jeito nenhum. Você está com problema de saúde, alguma dor na coluna, não importa onde. Quer se informar um pouco mais, saber se a osteopatia pode ajudar ou não? Vem visitar e não é cobrado.